Olá, bem-vindos a esse nosso terceiro encontro de Hatzot HaShavua, da meia-noite da semana. Vamos estar estudando e refletindo sobre Parshat Lech Lecha, sobre o trecho que vai começar a contar sobre a história de Abraão, do patriarca Abraão, e que dá início a uma história mais pessoal dessa caminhada, dessa jornada que está sendo representada no texto bíblico. É quase como se fosse, nesse momento, uma nova criação, uma nova etapa do ser humano que tem similaridade com o primeiro trecho da criação do mundo, onde nós temos ali a criação de Adão e Eva, personagens que são representando talvez a existência específica e particular do ser humano, com suas características, a sua capacidade de escolha, de livre-arbítrio e, portanto, de ter feito a caminhada para fora do paraíso. E agora nós estamos vendo esses mesmos indivíduos numa posição de maturidade. É como se fosse agora a potência que a humanidade tem. Adão e Eva ainda muito inseguros, iniciantes, neófitos na condição humana. Abraão é um personagem que consegue integrar isso com uma leveza, com uma integridade que vão ser características do seu personagem. Vamos voltar um pouquinho àquela construção que estamos fazendo para nos oferecer algum arcabouço, algum contexto para a nossa reflexão, que era justamente a noção de que a história tinha 6 dias, 6 milênios de história, que correspondiam, de certa maneira, a 6 etapas da nossa própria formação como seres humanos. Se a gente pensar isso em vez de 1000 anos para a história, em 10 anos para o nosso ser,
a gente vai enxergar, talvez, aí, a cada década das nossas vidas, uma certa ambiência da nossa consciência, um território onde a gente se sente confortável e a gente vai evoluindo de decênio a decênio. E a vida humana ela é uma evolução, eu diria, até o sexto decênio, né? Quando a gente termina os nossos 60 anos, quando a gente chegar aos 69 anos, aí sim vem um período sabático, que são os 70, os 80, a nossa capacidade civilizatória produziu até um sábado que vai aos 90 anos e permite essa longevidade aos seres humanos. Então, assim, essas são duas categorias que para nós são importantes porque elas nos localizam, de alguma maneira, para pensarmos esse processo que tem como essência alguma evolução. A evolução da história, a evolução da experiência individual de cada um de nós. Nós tínhamos visto que, numa primeira etapa, havia uma esfera de ingenuidade, né? Era o primeiro momento infantil, depois uma segunda etapa da infância, onde é caracterizada pelo julgamento, e falamos da vez do último encontro, falamos sobre o fato de que ambos extremos, a ingenuidade centrado em si mesmo, focado em si mesmo, e o julgamento focado no outro, eram formas de conforto, de conformidade e que deixavam um indivíduo se sentindo seguro num lugar, né, uma zona de conforto, porque havia ali um controle muito grande. Eu, na minha experiência pessoal, ingênuo, né, querendo construir um mundo a partir do meu olhar, ou eu entendendo o outro, localizando o outro, manipulando o outro através dos meus julgamentos. Em ambas as esferas, nós temos, obviamente, aqui o que é confortável é que eu sou o eixo das minhas compreensões, da minha perspectiva em relação à vida, e é a partir dali que eu me relaciono com o mundo. Ele é confortável porque eu sou a axis, né? Esse centro onde tudo gira em torno e pivota. Nós estamos entrando aqui no que seria esse terceiro milênio, ou essa terceira etapa da vida, que demanda agora uma espécie de uma maturidade, né? Há maturidades em cada uma dessas etapas, né? Você amadurece de ser da sua primeira infância, você amadurece de ser teen, né? Desse período de puberdade, de início, muito início de juventude, de processo de crescimento, até você entrar nesse terceiro milênio, que é justamente um milênio do início da vida adulta, onde uma maturidade é esperada, e aqui não temos mais a ingenuidade, nem temos o julgamento, a ingenuidade sendo sempre esse lugar representativo é tão centrado em mim que tudo é bom, tudo é simples, tudo é ingênuo. Então, esse terceiro milênio, ele é uma conjugação desses dois elementos, né, para aqueles que estão familiarizados com os termos dessa plataforma que a gente tem na tradição judaica, que é de Chesed e de Gevurah. Nós vamos entrar aqui num terceiro milênio que é de Tiferet. Tiferet é uma espécie de síntese entre a ingenuidade centrada em si e o julgamento centrado no outro, e que vai produzir nem ingenuidade, nem o julgamento, mas vai construir a compaixão. E a compaixão, ela, muito diferente talvez do que o conceito
moral de compaixão, de apiedar-se do outro, de se sentir com paixão, né, em relação ao outro. A compaixão, ela é uma capacidade muito interessante de fugir dessa força gravitacional de si mesmo. É uma primeira etapa, talvez, de conseguir escapar dessa força gravitacional e poder adentrar, né, um passeio para fora aí dessa atmosfera de si mesmo. Então a gente vai tentar entender esse momento refletido aqui na narrativa bíblica, que vai contar justamente sobre esse personagem que é Abraão, um personagem que já havia sido mencionado no trecho da semana passada, no final da leitura do trecho da semana passada, e com alguns detalhes. A gente tem ali o nome do pai, Terah, que era seu pai, e temos uma descrição de que ele sai o pai se desloca e vai morar numa outra cidade, né? Ele vai de Ur até Haran, que é onde ele vai habitar e ali ter a sua família com o seu filho Abraão. E um lugar que eu tive, inclusive, a oportunidade de visitar, né, e estar justamente em Haran, no dia em que se lia, anualmente, obviamente, se lia justamente esse trecho que se chama Lech Lecha. Porque o que acontece no início desse trecho? Subitamente, sem nenhuma explicação, sem nenhum esclarecimento sobre quais são as qualificações desse homem chamado Avram, que em hebraico quer dizer alguém, um mestre, um av, um pai grandioso. A gente já vai falar um pouquinho sobre essa nomenclatura, esse nome de Abraão, mas tive essa oportunidade de estar lá no sábado onde se lia esse trecho e fazer uma caminhada lá num projeto muito lindo que acompanha os passos de Abraão e fazer essa jornada fisicamente por aqueles territórios. Mas ali, naquela cidade, Haran, onde ele está com seus pais, pouco sabemos da vida de Avram, e ele escuta, né? O texto bíblico diz, Vayomer Hashem el Avraham, e Deus disse a Abraão, Lech Lecha, sai, uma construção em hebraico muito interessante, Lech va, Lecha, a você. Poderia ser só uma forma literária de expressar comando, vá a você, ou, né, um imperativo, mas obviamente é uma construção bonita, interessante, que a gente vai olhar. Sai da tua terra, Me'ar Tsecha, sai do teu lugar de nascimento, Molad Techa, e sai da casa do teu pai, dos teus pais, Mibeit Avicha, da casa dos teus pais, em direção a uma terra que eu vou te mostrar, que eu vou te indicar. Aqui a gente já tem o suficiente para muita conversa. Nós estamos indo no terceiro milênio ou no terceiro decênio da nossa vida como humanos, nós estamos adentrando um território que é um território não dos confortos, ingenuidade, julgamento, um território de desconforto. A compaixão é um desconforto. Não só porque aquele que fica compassivo fica deslocado, né? Fica em desconforto em relação a algo que o afeta. Isso é a compaixão. Quando eu tenho compaixão de uma pessoa, de uma situação, eu fico mobilizado, deslocado
há um desconforto, há uma perturbação. E essa é a esfera que a gente está habitando aqui, que é a esfera do início da maturidade, que a maturidade é um desconforto. E vamos tentar esclarecer isso na nossa conversa aqui. Primeiro eu gostaria de abordar esse termo, né, essa expressão lech lecha, que ela é muito esclarecedora justamente do desconforto. Lech, vá, né, é o verbo de deslocamento, né, de sairmos em direção a um outro lugar, implica em esforço, implica né, em levantar e fazer um movimento. E é o primeiro movimento do desconforto. Só que o desconforto ele não é só um mal-estar. A maturidade ligada ao desconforto, obviamente que ela não é a experiência de se sentir mal, de estar sendo estressado, esforçado, mas é, na verdade, um encontro entre o esforço, entre o estresse que você realiza e a segunda palavra, lechá, para você, na sua direção. É isso que a gente faz com as crianças, quando a gente quer ensinar as crianças a não estarem só voltadas a poderem experimentar o prazer imediato, né? Essa construção da educação de fazer você, muitas vezes, adiar, né, uma experiência prazerosa, alguma coisa que te agrade. E você só consegue fazer isso com qualidade quando você se disciplina, quando você faz esse esforço que é, talvez, de gevurá, de julgamento, de rigor, junto com esse movimento ingênuo e alienado que é prazeroso a si mesmo. Então, assim, essa conjugação de esforço a si mesmo é ela que é o desconforto que nós estamos falando. E é desse movimento, dessa diferença de potencial entre ter que fazer o esforço, ter que se produzir para si um desconforto, mas você faz isso com a sensação e o entendimento de que isso vai ser também para você, que isso é importante para você. Então, eu acho que essa tensão de lech lecha é própria do movimento de maturidade, um movimento que vai querer se expandir, crescer como pessoa, como ser humano, e a razão pela qual há uma semelhança entre Adão e Eva e Abraão. Adão e Eva fazendo o primeiro passo para fora do paraíso, de um território que era conhecido e aparentemente quase que o ventre materno, né? É o cortar do cordão umbilical, é a imagem de Adão e Eva, e poder dar a sua primeira respirada com o próprio pulmão e fazer circular em si o alimento né, que é tirado agora do seio materno, né, e agora sim você mesmo alimentando a você. Não é o sangue materno que entra em você e te sustenta. Agora é você sendo o próprio mantenedor da sua existência. Essa é uma primeira saída, ali na saída do ventre e saída do paraíso. Aqui nós temos a saída justamente de qualquer forma de maturidade. Se a gente pensar em termos de um jovem que vai se tornar independente, que vai mudar gradativamente de casa e que vai se sustentar, assim como um bebê que é cortado o cordão umbilical sustenta pela primeira vez sua existência,
o jovem maduro, ele vai pela primeira vez manter a si mesmo, ter o seu sustento, não através mais do pai e da mãe, mas do seu próprio esforço, da sua própria construção. Então, Abraão representa esse momento existencial. E ele é exatamente isso que é representado, porque é um comando em que Deus, a voz de Deus, aparece deslocando ele. Abraão, sai da tua terra, do lugar do teu nascimento, da casa do teu pai e vai. Vai para onde? Supostamente um destino, mas um destino que não é revelado, um destino que permanece oculto e que durante a história de Abraão vai permanecer. Não é uma história que é simplesmente de um lugar, de um ponto ao outro, mas esse ponto final permanece em aberto em muitos sentidos pela história de Abraão. Então ele é um personagem que também de saída, de exílio, como Adão e Eva, só que agora ele tem que suprir a sua existência como uma personalidade, como um indivíduo. Não é mais só as primeiras escolhas e o primeiro momento de manutenção de si mesmo, agora é as escolhas e manutenção do seu destino, da sua relação com propósitos, com capacidades cognitivas que o ser humano tem de definir quem ele é, qual é a jornada que ele vai estabelecer no seu tempo, que para o ser humano agora maduro é finito, né? Ele sabe que o seu tempo é finito e, portanto, ele tem uma responsabilidade na construção desse destino. O que nós vemos aqui de forma muito curiosa, né? É um momento de desconforto, ao mesmo tempo, se aquele momento da ingenuidade em que você está só consigo mesmo, né, ele é um momento quase que de exclusão do mundo, né, um mundo que fica todo concentrado em você. Na dimensão do julgamento, é um mundo de conflito, né, exclusão e conflito. Agora eles vão experimentar uma forma de harmonia, que é essa tal da compaixão, da capacidade de não ser só prisioneiro dos confortos, que é prisioneiro de si mesmo, mas experimentar um pouquinho desse desconforto que lhe nutre, porque é lecha para você, ele vai nutrir o seu destino, porque o destino e a jornada que a consciência humana espera para si é um deslocamento. O ser humano, por ser um ser consciente e ter cognição, não basta para o ser humano estar no lugar de conforto. Ele precisa ser um indivíduo que se desloca na sua existência. É esse andarilho que é parte nômade da alma humana, que não quer ficar assentada num único lugar. A passagem pela vida é panorâmica, é dinâmica, é transformadora. E Abraão vai representar isso. É interessante que para explicar essa saída da zona de conforto, no texto do Zohar, que é um texto mais místico, ele traduz esses 3 espaços que Abraão tem que sair, que é da sua terra, do lugar do seu nascimento e também o lugar da casa dos seus pais. Esse deslocamento dessas 3 áreas
segundo o Zohar, representa o seguinte: a terra, ela representa a saída dos seus hábitos, né? Daquelas coisas que viraram costume, que viraram rotina. Então tem uma saída da rotina, né? Até mesmo dos seus vícios, né? Daquilo que virou quase que automático. É uma saída da terra do automatismo. Esse é o primeiro nível. O segundo nível, que é a saída do lugar do seu nascimento, né? São as construções que você fez da sua na sua própria experiência que você tem. O que é o lugar do seu nascimento? É como você estabeleceu na sua casa, nos seus vínculos, né? Como que você estabeleceu áreas de conforto e que estão ali, que são o seu, literalmente o seu lugar de nascimento, né? Eu nasci judeu, homem, branco, todos esses determinantes do meu nascimento, eles têm que ser abandonados. E o terceiro, que é a casa dos seus pais, segundo o Zohar, é, na verdade, a sua sabedoria, o seu conhecimento até aquele momento. Então, sair da sua rotina, dos seus hábitos, sair dessas construções que são quase que os padrões que você estabeleceu para si mesmo, e sair da sua visão de mundo, de sua compreensão de mundo. Esse é o exílio necessário a um ser humano que vai construir o seu destino. Adão e Eva experimentam isso, o abandono de um paraíso, para poder experimentar a escolha, o livre-arbítrio. Abraão é um ser agora num estágio mais profundo da humanidade, em que é um ser que olha para frente e vai determinar o seu destino. Para ele determinar o seu destino, ele vai ter que levantar acampamento muitas vezes na sua vida. E ele aprende isso justamente nesse terceiro milênio, nesse terceiro decênio, nesse instante em que Abraão ouve esse chamado do Criador, de Deus, da vida, que está esperando dele a sua potência humana. Qual é a potência humana? Abraão, abandona tudo isso. Foi muito importante, é como o estágio de um foguete, né? Aqueles foguetes são arremessados ao espaço, ele cumpre uma função e de repente ele se desconecta e ele é abandonado, descartado, porque ele não tem. Você se graduou daquela etapa da sua vida. É isso que Abraão está escutando no lugar mais profundo do seu ser, é um chamado da potência humana em direção ao seu destino. E essa relação ela é muito interessante, porque é nesse cenário, nesse contexto, onde Deus pode aparecer pela primeira vez. Ora, claro que Deus já havia aparecido no texto tanto de Adão e Eva, no paraíso, várias vezes o personagem Deus e a interação entre Deus e Adão e Eva, com diálogos, etc., aparentemente já houve um contato com Deus. Mesmo na história de Noé, há um aviso de Deus de que vai destruir o mundo. Então, como pode ser que Deus está aparecendo na história pela primeira vez? Se você presta atenção, os dois aparecimentos anteriores de Deus estão localizados não numa relação entre Deus e o humano. A relação que acontece é que Deus impõe limites.
No caso de Adão e Eva, ele claramente diz, né, e de novo, ele, ela, esse pronome de Deus num lugar indefinido, né, eles, né, fugindo aqui né, da ideia de que isso seria né, vários deuses, né, não é o caso, mas essa capacidade essa função de Deus nas duas histórias anteriores é um Deus que limita. Então ele diz, não pode comer da árvore, e no segundo caso ele diz, olha, estão corrompendo, eu vou fazer isso. Nenhum dos casos era relacional, nem com Adão e Eva, nem com Noé. Agora, Deus aparece na história, primeiro, fazendo uma sugestão, que é uma intervenção na vida de Abraão, e essa intervenção, ela é no sentido dele fazer esse movimento de vida. E o que é interessante? É que agora Deus fala a Abraão e sugere que ele vá embora desse território que ele já está acostumado, essa zona de conforto, e inicie um processo próprio da maturidade, que é de ser um andarilho do seu destino. É importante isso, porque é esse o momento em que Deus entra na história pessoal humana. Esse Deus anterior, ele é um Deus da natureza, do destino, do universo. Nesse momento, ele é um Deus que interage com a experiência existencial do ser humano. Ele tem uma função muito importante na maturidade. Função essa que é, inclusive, claramente definida no momento em que Deus explicita, diz o que ele espera desse personagem que é Abraão. O que Deus espera de Abraão? Que ele levante acampamentos, que ele faça esse movimento. É essa a função maior de Deus. Tá? Qual é? Tirar o ser humano da ingenuidade e do julgamento, tirar o ser humano dessas áreas de conforto e sugerir ao ser humano que faça esse movimento de deslocamento. Para fazer isso, fica bastante claro de que vai ser fundamental para esse deslocamento que você abandone o que é um acampamento para um ser humano. Quando eu digo que a sua terra são seus hábitos, que o lugar do seu nascimento são os seus padrões, né, as suas inserções culturais, e quando eu digo que a casa do seu pai é a sua sabedoria, sua visão de mundo, o deslocamento do ser humano é, na verdade, um abandono, não de uma casa física, não de um território, de uma cultura específica, é, na verdade, a saída de si mesmo. Né? É como se fosse essa visão mitológica realmente de tirar a pele, né? De abandonar uma característica e da lagarta à borboleta, né? Essa transformação do ser humano, ela só é possível se você agora é capaz de se libertar de si mesmo, dessa construção dos mundos da ingenuidade e do julgamento e ser um ser compassivo. Ora, quais são as condições para ser compassivo? De novo, que parece que eu estou preocupado em cuidar do outro e atender o outro, que vai ter uma relação, sim, mas ser compassivo exatamente são as características que Abraão vai demonstrar, que é a característica, são dois movimentos. É o movimento, por um lado, aventureiro, ler, vai,
sem o desejo da aventura, de ser o pioneiro do seu próprio destino, ninguém pode ser nem maduro, nem pode ser uma pessoa capaz de sair da área de conforto. Esse é um aspecto. O outro aspecto é a hospitalidade. Abraão vai ser um andarilho, alguém que caminha os caminhos de Abraão. Ao mesmo tempo, Abraão, ele é hospitaleiro. Vejam que interessante essa belíssima tensão, porque o andarilho vai, a aventura, ler, o outro é lechá, a você, a hospitalidade. Mas a hospitalidade não é a você no sentido, talvez, ali do mundo das ingenuidades, do julgamento. É um você onde ser uma pessoa hospitaleira é ser você, lechá, ao mesmo tempo com, essa é a descrição de Abraão, alguém que tinha a sua tenda aberta em todas as direções para quem viesse estar com ele, para receber, acolher as pessoas. Então, assim, no mundo da maturidade, a aventura, a coragem de buscar o seu destino, acoplada a uma casa que não é mais a minha posse. Lembra a criança que queria ficar com a bola ou o carrinho na pracinha? A sua questão agora, você, a representação de você, não é o que me pertence. Na maturidade, é como que aquilo que te pertence convida o mundo para entrar. É hospitaleiro, e no hospitaleiro está a presença do lechá, você. Então, é tão bonita essa imagem em que o desconforto, ele é temperado pelo encontro consigo mesmo. Um encontro que não é mais no ego, esse espaço tão diminuto de compreensão do mundo. Você encontra você numa casa que é sua, mas onde ela só é sua casa porque você é um anfitrião e que dá guarida e dá hospitalidade. É isso que faz a sua casa ser o seu lar. A casa não é como a arca de Noé, minha, todo protegido como a criança ali na tenda, se sentindo garantido. Onde eu me sinto bem é no espaço que tem a ver comigo e que está convidando os outros, onde eu tenho prazer em atender os outros, interagir com os outros. Ali é o meu lar, ali eu encontro comigo mesmo. Então essa a ambientação de todo esse terceiro milênio, esse terceiro momento. E o que eu acho que é muito importante é que é só nessa ambiência que é possível agora aparecer um Deus. Não o Deus que cria, um Deus que está totalmente no tecido da existência, é o Criador. Portanto, ele que estabeleceu essa possibilidade. Aqui agora é o Deus da relação. É o Deus onde aparece essa crença, a crença em Deus. Porque a crença em Deus é justamente um encontro do Criador que tornou possível esse universo com um ser que é imagem e semelhança, portanto é um criador criativo, com potencial de cognição. E o ser humano, aqui na figura pioneira de Abraão, ele identifica na realidade a existência de Deus. Deus não existe. O ser humano, nem Abraão, encontra Deus num espaço físico.
que é obviamente quando a criança pergunta, tem Deus, você acredita em Deus? Onde está Papai do Céu? Está no céu? Está onde? Né? Essa expectativa física de encontro, ela não tem nada a ver com esse momento em que Abraão vai se relacionar com o Deus único. Né? E até ficar esclarecido por que o Deus é único. Né? Vamos tentar chegar ali. Na verdade, como Abraão se torna um ser íntegro, a sua consciência por própria autoconformação, ela precisa sair desse eixo gravitacional de si mesmo. E a única forma que você tem de sair desse eixo é projetar sobre um ponto externo a você, que é o Deus, que é o Criador, que é a Matrix de toda, né, digamos assim, toda a essência da realidade. Mas nesse momento não estamos falando desse Deus transcendente, que seria uma representação do que é o universo, a existência, todas essas questões metafísicas. Mas aqui é o Deus da relação. O que é o Deus da relação? É algo que a consciência consegue intuir. É um ponto onde tudo, na verdade, gravita e cuja função maior é diferenciar das coisas gravitarem em torno de mim mesmo. Esse é o sentido de Deus e que todas as religiões, de certa maneira, querem representar. Muitas vezes as religiões não conseguem representar dessa maneira, porque elas acabam sendo prisioneiras de uma grande armadilha, que começa com essa boa intenção de fazer uma projeção externa sobre o centro do cosmos, do universo, que não é você, para que você esteja mais próximo da realidade como ela verdadeiramente é. Só que há uma armadilha, onde muitas religiões, e principalmente as religiões do passado, elas transformavam esse ponto, esse Deus, ponto Deus, externo, projetado fora de si. Elas faziam isso, mas esse Deus era um Deus da força, do poder. Então era o Deus Sol que trazia a prosperidade da colheita. Era o Deus Vulcão, poderoso, e a quem você pedia proteção para que não destruísse a sua aldeia. Ou o Deus Terremoto, ou o Deus Escuro, etc. Eram deuses poderosos, porque o ser humano não tinha conseguido ainda fazer uma verdadeira projeção real para fora de si. Essa projeção ainda era uma projeção de si mesmo. Se eu tenho medo do Deus Vulcão ou do Deus Tempestade, no fundo, esse Deus só existe em relação a mim mesmo. Se eu faço isso, isso é um truque. Isso não funciona, isso não atende, porque, na verdade, eu não consegui construir ou intuir ou acreditar, vislumbrar o verdadeiro Deus, que não é uma projeção de mim, é justamente o contrário de mim. É um ponto aonde eu possa gravitacionar e não o mundo gravitacionar em torno de mim. E Abraão tem essa clareza. Esse é o grande problema de Abraão. Nas histórias que a gente tem, nas lendas, porque não está no texto bíblico, né, de que Abraão ele se opunha aos ídolos, que segundo essas histórias, o pai dele era um vendedor de ídolos. Assim como a gente tem hoje, muitas vezes a gente vende os nossos ídolos, o aparelho celular, os nossos valores que se tornam tão importantes. Vivemos projetando sobre esses objetos
o sonho de ter um carro maravilhoso, o sonho de uma viagem, o sonho de qualquer coisa, nós fazemos um movimento que parece para fora de si mesmo, que vai engrandecer. Eu vou ficar uma pessoa muito interessante se eu tiver o carro bacana, se eu for para aquele lugar, se eu tiver essa ou aquela experiência. Mas essas realidades, elas são ídolos, elas são só uma projeção de você mesmo num carro, numa função, em algum tipo de reconhecimento, né? Na verdade, você não está indo a lugar nenhum. Você só está projetando você em cenários, em desejos de consumo, em sonhos de consumo, mas você não está se deslocando. E um ser humano que não se desloca, ele não é dono do seu destino. E se ele não é dono do seu destino, ele não encontra a si mesmo. É isso que Deus, como função divina, diz a Abraão. Lech lecha. Se movimenta, Abraão, senão você não vai conseguir se apropriar de si mesmo, né? Estar inteiro com você no momento seguinte da sua existência. Você vai ter ficado estagnado, e estagnado você não é representativo da potência humana. É só nesse deslocamento que você vai poder experimentar o seu próprio destino. Não as suas escolhas, que são ali digamos assim, os movimentos ali de cada momento em que você tem livre-arbítrio, etc., tenta fazer as suas escolhas da melhor maneira, mas quando você se apropria da sua própria história, e quando eu digo apropria, não é no sentido infantil de posse, né? É de tornar própria a você, né? Quantos de nós sofremos porque a gente adormece um período da vida e quando a gente acorda um pouquinho à frente, a vida que nós vivemos não nos é mais própria. E a gente perdeu o pé porque a gente não foi a si mesmo, não lech lecha. O ser humano tem que estar sempre indo a si mesmo. Si mesmo não está, para um ser humano maduro, nunca no mesmo lugar. Está em deslocamento e você tem que acompanhar esse deslocamento. Deus, a função de Deus, é esse ponto incrível que nos recoloca numa relação com a realidade muito mais verdadeira e que nos liberta do pequeno olhar de que o mundo gira em torno de nós mesmos. É interessante que o nome de Abraão, como eu disse, ele vai ser modificado. Isso é típico de transformação. No texto bíblico, toda vez que um personagem muda de nome, é simbólico da capacidade de levantar acampamento existencial e assumir uma outra condição de si mesmo. Então, Abraão, que se chama Avram, que literalmente quer dizer o cara grande, né? O cara grande em sabedoria, o cara que se estabeleceu, o cara que tem conexão, o cara que tem eira e beira e tribeira, como a gente diz aqui, né? O cara tem, né? O cara estabelecido, né? Então, Avram é o estabelecido. E a mudança de nome de Abraão é justamente a colocação de uma letra mais no seu nome, a letra Rei, representativa da relação dele com Deus, sendo Deus não uma estátua, não uma entidade, um ser, né? Deus sendo um ponto libertador da pequenez e da escravidão ao eixo de si mesmo. Então, quando ele recebe essa letra, ele se transforma em Avram, né? Parece não ter modificado, mas tem Avraham, né?
e ele agora se torna o pai de muitos, ou o pai de uma multidão. Vejam que interessante, ele deixa de ser o estabelecido, aquele que tem e que sabe, né? Alguém que se estabeleceu na vida, né? E ele passa a ser aquele que é o pai de novas gerações, é aquele que vai produzir realmente a história, o movimento, a transformação, seja coletiva, seja individual. É o pai da humanidade nesse sentido, porque ele é um símbolo desse deslocamento da zona de conforto, da saída dessa não de um ventre materno, mas agora de uma infância adormecida para ser o senhor do seu destino. E essa é a relação que Abraão estabelece com Deus. É uma nova relação, é um pacto cognitivo sobre a realidade. Adão e Eva abrem os seus olhos e se veem nus, têm o conhecimento que é fundamental para a tomada de decisão, de escolhas, de arbítrio, mas Abraão, ele abre os seus olhos e ele não se vê nu. Ele, quando abre os seus olhos, ele percebe o ponto Deus, ele percebe que estar desperto, estar consciente, significa entender que o mundo não é você que fez o projeto do mundo ou da vida, é o contrário, você é parte de um projeto. E é por isso que você identifica esse ponto Deus externo, fundamentalmente externo a você. Deus é uma alteridade acima de tudo, no sentido de que a grande qualidade de Deus é ter a potência do eu, da minha percepção de mim mesmo, da minha autoconsciência, é essa potência, mas não é sobre mim. Ele é deslocado num outro lugar. Típico, quando acontece esse ponto fora de mim, então eu quero ser aventureiro, eu quero ir mais próximo a esse ponto. Eu serei mais eu quando eu chegar mais próximo desse ponto Deus. E esse é o desejo de aperfeiçoamento de um ser humano. Da mesma forma que um ser humano entende que se aproximar do outro, ser hospitaleiro, né, se sentir em casa quando a sua casa é aberta em todas de todas as paredes, a sua tenda está aberta ao mundo, ao outro, é de novo uma outra expressão da alteridade em que você vai se encontrar com você nessa relação com o mundo. Vai se encontrar com você na relação de chegar mais próximo do ponto Deus, de se aperfeiçoar espiritualmente, com valores, isso é chegar mais próximo de Deus, e chegar mais próximo de si através do outro. Esses são caminhos da maturidade, esses são os caminhos que estão sendo apontados aqui nesse trecho tão incrível de Lech Lechá. É tão interessante que vai se construir aqui essa relação entre a minha pessoa e esse ponto, alteridade divino, externo a mim. Vai estabelecer uma relação diferente da relação que as religiões até então, o ser humano até então tinha com Deus, que na verdade não eram Deus, eram estátuas. O que é uma estátua? É uma representação de si mesmo, de você, de mim. Né? Quando eu adoro uma estátua, é uma estátua que gosta do Newton, é uma estátua que vai proteger o Newton. Portanto, essa estátua é um truque, é uma projeção de mim mesmo e do meu desejo de ter potência
de controlar o mundo e cuidar para que o mundo seja o mais satisfatório ao meu ser, ao meu ego, à minha pessoa. Então, vai começar uma jornada, a gente vai ter várias semanas para falar sobre Abraão, que é um personagem agora que vai permanecer um pouquinho em foco, para a gente poder compreender, mas principalmente não é o personagem que a gente quer compreender, a gente quer compreender essa relação com Deus. E o mais bonito dessa relação, o que verdadeiramente garante a ele de que esse não é um Deus falso. Como saber que Deus, esse Deus é o Deus, o ponto Deus verdadeiro e não essa projeção, mais uma estátua. Eu posso fazer tantas estátuas de mim quanto eu imaginar, são todas elas o mesmo lugar, não houve deslocamento nenhum. Todas as estátuas são um truque de projeção de mim mesmo. Como ele sabia que esse Deus não era falso? E aqui eu acho que o mais, talvez, significativo é que Abraão não procura o seu Deus. Isso é configurador de ordem muito clara no fato de que ele não procura um Deus que o proteja da chuva, um Deus que o proteja para que a sua plantação, o seu rebanho estejam protegidos do lobo, ou da intempérie, da falta de chuva, etc. Esse é um ser humano que procura Deus. Quando o ser humano procura Deus, muito provavelmente há uma grande chance, só para dar aqui o benefício da dúvida, para não dizer que é 100%, mas é 100%. Quando o ser humano procura o seu Deus, significa que há uma projeção, que há um truque, e que provavelmente o que você está fazendo é construindo um Deus, um Deus falso, um Deus que é simplesmente uma ilusão, uma projeção de si mesmo. O que determina o que é incrível é que Abraão é batido nas costas. Vem alguém que dá um toque nas costas e diz: Abraão, e vem e fala e toma a iniciativa dessa relação. É essa capacidade de Abraão de se sentir tocado, mobilizado, não pela sua vontade ou pelo seu desejo, né? Mas ele ser realmente tocado pelo desejo divino de comunicar a consciência de Abraão. Ei, Abraão, eis-me aqui, aqui estou eu sou o ponto Deus. É essa iniciativa, é esse movimento que permite a Abraão abandonar os seus desejos, abandonar os seus hábitos e padrões, abandonar a sua própria sabedoria e se deslocar em direção a esse ponto que agora ele percebe. Se ele tivesse prisioneiro das suas próprias percepções, ele não teria ponto referência. Ele sempre andaria em círculos em torno de si mesmo. Esse ponto referência só é valioso porque ele aparece externamente a Abraão e propõe a ele uma relação com essa alteridade que ele, Abraão, por mérito, é capaz de cognitivamente reconhecer e dizer: uau, esse é o meu Deus e eu quero fazer um pacto eterno de não perder essa referência. Porque se eu perco essa referência, mesmo as minhas decisões que eu tenho, meu livre-arbítrio, não permitem que eu esteja acordado, desperto, consciente. Eu preciso que esse ponto referência
distante de mim mesmo, me acompanhe a vida toda. Não para atender os meus desejos, não para ser o meu Deus particular, mas porque eu sou tocado por essa cognição de significado, de sentido da realidade, que aí sim faz aparecer esse ponto Deus com clareza para mim, e não é o Newton. É externo ao Newton, e o Newton, você, todos nós, gravitacionamos em torno desse ponto muito diferente de si mesmo. Para alguns isso parece uma proposta desconfortável demais, porque é abandonar a si mesmo, sair da sua vida. Como abandonar os meus desejos, os meus hábitos? Como abandonar a minha sabedoria, o meu estabelecido? Como fazer isso? Eu vou estar abrindo mão de mim. Eu não vou fazer isso. Você tem que ter a maturidade de entender que você não está fazendo isso e você vai se perder de você. Você está saindo, lecha, e você vai se reencontrar de uma maneira mais verdadeira do que você ilusoriamente acha que vai se encontrar se você ficar abraçado aos seus desejos, aos seus hábitos, à sua sabedoria de forma estanque, de forma estática. Essa é a saga do ser humano, essa é a jornada de Abraão, que delineia um caminho para todos os seus descendentes ou para toda a humanidade, como um mito de caminhada, um mito de esforço da própria potência do nosso ser humano. Vamos falar mais sobre esse personagem Abraão, que exatamente porque ele, isso é um ponto, eu vou voltar na próxima semana, mas como ele não é um Deus que foi procurado pelo humano, então esse Deus ele pode não atender os meus desejos. E Abraão, que saiu em direção a uma terra que Deus ia mostrar, pelo menos por enquanto, não enxerga essa terra, não chega a essa terra, as coisas não acontecem como ele imaginava que deveriam acontecer, e ele percebe que ao invés de estar se elevando ou se aperfeiçoando na direção de Deus, a sensação é que as coisas não estão dando certo. Mas ele tem a sorte, a grandeza, de que como o ponto focal não é ele, mesmo que as coisas não deem certo, mesmo que as coisas não estejam sendo bem-sucedidas na realidade como se esperaria, exatamente porque o ponto está externo a ele, ele vai ter muito mais resiliência para entender que é assim que é a realidade, porque não é ela que gravita em torno de nós, ao contrário. Esse o lugar mais desconfortável que Abraão experimenta. É o que na tradição judaica, e aqui é uma lição profunda, muito profunda, é o termo Yeridá Tzorech Aliyahi, que é uma expressão que diz a sensação de que você está descendo, que você está caindo, ela é parte do processo de ascensão. O que isso significa? Não significa que você, para se elevar, tem que cair. Não há necessidade de experimentar uma queda. Mas que o fato de que não é porque Deus retribui o que você espera, que as coisas acontecem a contendo como você esperaria, isso é um sinal de que você está trabalhando com um Deus falso, com ídolos. Quando você trabalha com o ponto Deus como uma referência, então, cada momento em que as coisas não acontecem como você esperava, elas são um teste. Uma palavra que a gente vai voltar na próxima semana. 10 testes vai viver Abraão. Um teste é justamente isso. Não é um teste para ver
se você vai passar no teste. É uma prova dos 9, se você está no caminho certo. Qual é a prova dos 9 se você está no caminho certo? É que justamente quando as coisas não acontecem como você espera, quando você se defronta com alguma adversidade, é na qualidade da relação com esse ponto Deus, pelo fato de que você não esmorece, que você não fica decepcionado ou que você perde a sua fé. Quando você perde a sua fé, provavelmente você não passou na prova dos 9, porque o ponto Deus continuava em você mesmo. Ele não estava nesse lugar verdadeiro do ponto Deus. Esse é o grande desafio abraâmico, o desafio humano da maturidade. E um ponto extremamente importante da gente refletir, para não me estender muito, vou deixar para outras etapas desse personagem e da jornada de Abraão, para a gente falar sobre o que é um teste e como o teste são os momentos na sua vida para você fazer uma aferição se o seu ponto de referência é realmente Deus ou se você, como é o default, como é o que acontece normalmente, se ele voltou a ficar no lugar centrado em si mesmo. Aqui vamos deixar essa nossa meia-noite da semana e esperando encontrar vocês na próxima virada desses ciclos semanais para que a gente vá fazendo aí a nossa jornada aqui desse nosso projeto aqui juntos. Até mais.